Irmãos, eu pedi que vocês viessem aqui hoje, muitos de vocês já viriam mesmo, mas eu pedi que nós mandássemos uma mensagem para todos os que estão neste culto de terça. Porque a questão é a seguinte: não orar é pecado. Repita comigo, não orar é pecado. E eu vou ministrar algo aqui para vocês, baseado num livro que eu comprei recentemente, que se chama O Pecado de Não Orar. Amém? Então, eu li, mastiguei, vou ler algumas coisas que vale muito a pena reproduzir o próprio texto, para que você possa entender que não orar é pecado. Você imaginava isso? Eu perguntei para algumas pessoas e algumas pessoas disseram que não faziam a menor ideia que não orar era pecado. Porque nós pensamos que pecado, né? Geralmente a gente pensa que pecado é alguma coisa ruim que eu faço. Não é? Que eu já sei que a Bíblia conta, que a Bíblia diz lá em várias cartas do apóstolo Paulo, ou algo ruim. Acontece que, da maneira como o autor escreveu aqui, é um pastor americano que escreveu esse livro, o nome dele é John Rice. Ele coloca o fato de não orarmos como sendo, provavelmente, na maneira dele ver, o maior, se nós pudéssemos colocar em gradação, o maior erro nosso e, portanto, o maior pecado, vamos dizer assim, embora a gente não goste de dizer que tem pecado em graus, mas há determinadas coisas que Deus odeia e outras que Deus abomina. Então, para Deus tem diferença. Mas não orar é algo tão terrível como o pior ato que você possa imaginar. E ele começa dizendo mais ou menos o seguinte: o texto básico, abra aí, 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23. O texto que ele utiliza como básico aqui para isso é primeiro livro de Samuel, 12, 23. E é assim: e longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Está escrito isso aí? Amém? Primeiro livro de Samuel, foi isso que eu falei? 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23. Longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Irmãos, a coisa é tão séria que não orar significa desprezar uma alma perdida. Não orar significa desprezar a alma perdida. Por quê? O que Jesus quer? Que nós alcancemos os perdidos. Sim ou não? E como nós conseguimos alcançar perdidos? Principalmente e em primeiro lugar, orando. Então, quando nós não oramos, nós estamos manifestando um desprezo pelos perdidos. E aí entra aquela coisa, né, de eu ser o cristão, o crente, que não ora e que então não estou fazendo aquilo que Cristo disse para eu fazer, que é resgatar e salvar perdidos. Então, o fato de eu não orar significa para Deus desprezo pela alma dos perdidos. É o mesmo que a apostasia num filho de Deus. Quando você para pensar, o que é a apostasia? É o contrário da fé, é o contrário daquilo que Deus quer. É o contrário daquilo que Deus ensina, que Deus mostra, que Deus prega. Então, é óbvio que nós vamos encontrar na palavra do Senhor vários comandos para orar.
Quando eu sou alguém que não oro, então eu estou andando no contrário da direção de Deus. Irmãos, e nós estamos aqui na igreja num tempo de reforma. Amém? Nós estamos aqui numa direção de oração. O Senhor disse que nós precisamos orar. Entendendo oração, não é? Já expliquei aqui várias vezes, como tempo a sós com Deus. Quando eu falar em oração, não é? Nós vamos entender que não só as nossas petições, mas também a questão de eu estar cantando ao Senhor, de eu ler a palavra do Senhor, de eu orar a palavra do Senhor, de eu meditar na palavra do Senhor, que é ler com atenção, palavra por palavra, entendendo o significado, falando com o Espírito Santo, pedindo entendimento, e também um tempo de silêncio para que Deus fale comigo. Nós estamos aqui, para aqueles que são obreiros, implantando a meta de 2 horas por dia. Temos uma equipe que está todas as manhãs aqui na igreja para receber os irmãos para fazer isso. Então o Espírito Santo está gritando para nós que nós precisamos orar. O Espírito Santo está requerendo isso da igreja. Por quê? Porque com oração nós conseguimos qualquer coisa. Amém? Sabe qual é o motivo dos nossos muitos fracassos? Pouca ou nenhuma oração. O motivo dos nossos muitos fracassos é pouca ou nenhuma oração. O que eu quis hoje? Eu quero hoje, eu quis e quero, que algo fique tão forte no seu coração sobre isso, que gere um desejo que vai mudar o seu hábito. Amém? Vai mudar o seu hábito. Porque se esse desejo mudar o seu hábito, a sua vida muda. Tudo na sua vida muda. Gente, tem tanta gente à nossa volta doente, sim ou não? E a gente ora e não cura. A maioria não cura. A maioria não cura. Tem tanta gente perturbada à nossa volta e a gente ora e a maioria não desperturba. É ou não é? Tem tanta coisa, tanta desgraça acontecendo à nossa volta e nós oramos e não muda. Por quê? Porque a oração é fraca na sua consistência, porque a oração não é contínua, porque a oração não vem acompanhada de fé, porque a oração não vem acompanhada de uma vida no altar de Deus, por isso não há resultado. Escute. Elias orou, parou de chover. Depois Elias desorou, choveu. Foi ou não foi? Um cara fez isso. Um camarada fez isso. Quem é que já conseguiu fazer chover ou parar de chover? Levanta a mão. Ninguém, né? Eu também não. Quando os apóstolos começaram a igreja primitiva, quando foi o tempo de início da igreja primitiva, depois da subida de Jesus, a vinda do Pentecostes e a igreja primitiva então inicia missões e tal. Vocês no capítulo 2 do livro de Atos, 4 e todo o livro de Atos, há uma demonstração tão clara de poder, mas tão clara de poder, que a coisa era impressionante. Uma mulher começou a andar atrás de Paulo, falando, olha, dê ouvido ao que eles estão falando, porque eles são homens de Deus. Daqui a pouco Paulo se empapuçou, virou, fecha o olho. Fechou. Depois abriu. O outro expulsou o demônio dela. Aqui andava atrás dele, expulsou o demônio. O outro que ficava colocando oposição, cegou. Depois abriu. O cara estava ouvindo a mensagem numa janela alta, Eutico, caiu, pum! Pela queda, morreu. Paulo foi lá, orou com os irmãos, ressuscitou. Sim ou não? Irmãos, nós somos a mesma igreja. Amém? Nós somos o mesmo povo.
É o mesmo Jesus, é o mesmo Espírito Santo, é a mesma Bíblia. Por que não acontecem as mesmas coisas? Quando veio o Pentecoste, quando veio o poder, o povo estava há 10 dias orando e jejuando num único lugar. Há 10 dias orando e jejuando num lugar só. Começou com 500. 380, em 10 dias, vazaram. Isso já mostra para nós que oração perseverante, jejum, não é para qualquer um. É uma pena, porque Deus queria que fosse para todo mundo. Mas se não é para qualquer um, então é para aqueles que Deus escolheu que é para ser. Então é para mim e para você. Nós temos que ser os dos 120. Nós não podemos ser a turma dos 380. Está me entendendo? Você não pode correr, você não pode abandonar, você não pode sair do chamado, você não pode. E o fato de nós não orarmos é pecado. Tem alguém doente na tua casa, você tem que esfregar o óleo nele todo dia e falar: sai doença, até esse negócio sair. Você tem que buscar o crescimento da sua fé. Você tem que buscar o crescimento da sua fé. Para quê? Para que você orando com fé, o Senhor diz, Marcos 11, 22, 23, 24. Se você orar, crendo, se não deixar o teu coração duvidar, você recebe. Você recebe. Então vem o Senhor com todas as promessas da Bíblia e fica a igreja chupando o dedo com um monte de promessa e não vive nenhuma delas. Por quê? Porque eu sou fraco, porque eu sou isso. Aí começa a procurar alguém para botar a culpa, não é? Ou é o pastor, ou é a igreja, ou é ele próprio, ou é o pai, a mãe, ou a vida que ele teve, ou tem. Escuta, está na hora da gente se levantar em fé, igreja. Está na hora de acontecer uma revolução no nosso coração que tem que queimar. Tem que mudar isso. Então é o seguinte, meu coração arde por causa da obra. Tá bom. E por que não faz? Não, porque eu tenho preocupação, porque eu tenho um monte de coisa para fazer e tal. Ter um monte de coisa para fazer só te impede de fazer o que Deus quer que você faça. Então você tem que mudar. Nós temos que mudar isso. Como é que eu vou fazer? O problema é que eu não abri espaço para Deus na minha vida. Ou eu abri um dia e fui fechando. Por que é que hoje a gente tem tanta gente com dificuldade de saúde, dificuldade no casamento e dificuldade financeira? Vamos falar só dessas 3 coisas. Vamos pôr dificuldade familiar, não só casamento. Dificuldade com filhos, também envolvendo isso. Casamento, dificuldade financeira e dificuldade na saúde. Por quê? Porque não se ora. Não há oração na vida do povo que tem que orar. Não tem. Escute, o mundo vai fazer toda a força para colocar você na vala comum. Qual é a vala comum? Você tem que trabalhar 8, 9, 10, 11, 12 horas por dia. Você tem que se matar de estudar e você tem que esperar para ser alguém amanhã. A palavra é alguém, ser alguém amanhã. O mundo é isso. Jesus pode fazer você trabalhar muito menos, ganhar muito mais e produzir para o reino. Agora, quando você vai confiar nisso? Você está desempregado hoje. Então você tem que fazer o quê? Eu vou começar o meu negócio, a minha empresa hoje. Onde? No reino dos céus. E então eu vou orar 4, 5 horas pelo meu negócio. Eu vou orar 4, 5 horas por tudo que eu tenho que orar e vou incluir o meu negócio. E quando o meu negócio vier, porque Deus vai me dar, porque eu estou orando com tanta fé, eu não vou deixar de orar por causa do meu negócio. O segredo está aí. O segredo está em não mudar aquilo que quando você recebe de Deus, não mudar a sua atitude com Deus. O problema é que nós vamos ficando cheios de afazeres, de coisas, de planos e de bênçãos muitas vezes. Às vezes o nosso bezerro de ouro é a bênção de Deus.
Então, eu me perco e não fico mais naquela vida de oração com o Senhor. E assim é também nos nossos ministérios. O ministério vai crescendo, mais pessoas vão chegando. Eu, quando estava com 3 ovelhas, eu era um pastor que podia fazer o quê? Tomava café na casa de um, almoçava no outro e jantava no outro. As ovelhas conversavam comigo toda hora, todo dia. Qualquer coisa, telefone, tá. Cresceu o nome da igreja, cresceu o trabalho, o que então o risco da minha vida? E eu fiz isso, eu passei por isso. É começar a ter tanta coisa para pensar, para resolver e para fazer, que Deus, que foi quem começou a obra, que é o dono dela, foi ficando para depois, com o restinho do horário. À noite, quando eu estou cansado, com as pernas doendo, com a cabeça cheia. Você está entendendo? Você tem que inverter tudo na tua vida. Você só vai ter sucesso em qualquer coisa se você for uma pessoa que fica tempo na presença de Deus. Você tem que inverter as suas prioridades. O meu trabalho está ruim. Seu trabalho vai passar a ser ótimo a partir do momento em que você orar antes de ir para o seu trabalho. Meu trabalho está dificultando muito. Então ora a Deus. Se for a vontade do Senhor, fala com Deus direto. Você vai continuar trabalhando, mas vai reduzir a sua jornada. Ora a Deus para Ele te dar então um outro trabalho. Mas Ele tem que ser prioridade na sua vida. Por que muitas vezes nós temos medo ou não fazemos isso? Por quê? Porque a palavra diz que eu tendo que comer, beber e vestir para eu ficar contente. Sim ou não? Tendo que comer, beber e vestir para eu ficar contente. Então quer dizer, você precisa de um trabalho muito menor, mais simples e ganhando menos, muitas vezes, só para viver dessa maneira. Mas o problema é que nós queremos mais. Somos às vezes hipócritas. Queremos o além do comer, beber e vestir. E por isso somos sufocados nessa roda da vida. E aí, então, aquilo que poderia ser uma bênção, se eu usasse de outra maneira, se eu me comportasse de outra maneira, passa a ser um problema, é uma maldição na minha vida. Está entendendo? Tem gente que tem condição plena de trabalhar em casa. Vai ganhar menos? Vai, mas vai estar mais com Deus. Estando mais com Deus, a vida muda, o casamento muda, a saúde muda, o dinheiro muda, porque Deus se agrada disso, então tudo muda e o cara trabalha muito menos. O trabalho disputa com você o senhorio da sua vida. Quem é teu senhor? O trabalho ou Deus? Nós temos que pensar nisso. Para quem é pastor, o ministério disputa o senhorio sobre nossa vida. Nós ficamos muito mais apegados em resolver os problemas da igreja, das pessoas, do que ficar com Deus. Isso é um risco tremendo para nós. Então, qual é o grande lance? Entender que se eu não tiver tempo para orar, tempo para ficar na presença de Deus, eu não vou conseguir o sucesso que Deus deseja que eu tenha. Irmãos, Deus, o Senhor, colocou no meu coração o seguinte ponto. Você vai com a igreja Nova Aliança fazer missões no sertão nordestino e vocês vão ganhar uma cidade. Dá um glória a Deus bem forte aí. Você já parou para pensar no tamanho desse desafio? O que é ganhar uma cidade para Jesus? Gente, não é fazer um culto na praça. Amém? O Senhor falou para ganhar uma cidade. O Senhor falou para ganhar uma cidade, não foi para abrir uma igreja, foi para ganhar uma cidade. Eu tenho 2 perguntas para você. Se você acha que isso é tranquilo, então eu vou mandar você. Amém? Quer ir? Era para você dar risada agora, querido. Se você acha que é tranquilo, então você vai e eu fico. Amém? Agora, se você compreende a profundidade disso, a seriedade disso, e quanto nós vamos precisar de Deus para que isso aconteça, você tem que se juntar comigo e nós temos que orar 4, 5, 6, 10 horas quando a gente tiver chance. Porque sem isso nós não vamos conseguir.
Deus nos colocou uma meta, nos deu um objetivo, nos deu uma promessa. Vai e ganha uma cidade. Sabe o que ele está falando? Ele não está falando assim, para eu ganhar. Nas entrelinhas, quando ele me disse, sabe o que ele quis dizer? Eu vou te dar. Eu conheço o meu Senhor. Conheço quando ele fala comigo. O que ele quer dizer? Sabe o que ele disse para mim, quando me mandou ganhar uma cidade? Ele disse, vai que eu vou te dar. Agora, querida, se você não for alguém que vai orar comigo para isso acontecer, então vou ter que esperar que a minha futura geração possa conseguir isso. Mas só que não vai não, porque eu vou ver essa promessa. Eu vou ver. Nem que eu gaste a minha vida em oração. Já falei para minha mulher, prepara as roupas, porque se for o caso, nós vamos morar lá. Mas eu não vou perder a promessa que o meu Senhor deu para mim. Não vou perder. E sabe o que eu entendi? É muito mais fácil ganhar as coisas em oração do que no esforço próprio. Creia, irmão, porque eu já me desgastei nessa vida, viu? Eu já quebrei a cabeça, já fiquei madrugada sem dormir, já fiz muita força, muito desgaste, minha saúde balançou, já fiz de tudo pela força do meu braço. E na oração não é assim. Além de tudo vem o regozijo, a alegria, a paz do Senhor, a segurança, a confirmação, a presença dEle, vem a guarda dEle, vem a manutenção dEle. Então é muito melhor conseguir tudo em oração. Muito melhor. Muito melhor. Então, você pode estar com baita de um problema hoje, né? Teu emprego, tua vida, tua casa, tua família, seu ministério pessoal, sua empresa. Talvez não seja para acabar com tudo. Talvez seja para mudar tudo. Amém? Por quê? Porque tem gente que recebe as coisas do Senhor como promessa e lá pelas tantas quer abandonar achando que aquilo não deu certo. É um medo. É a ameaça que Satanás coloca em nossas vidas. Mas o que é que falta? Falta fortalecer o nosso coração no Senhor. Como é que eu fortaleço o meu coração no Senhor? Estando com Ele todos os dias. Se eu estiver com o Senhor todos os dias, o máximo tempo possível, a dúvida não entra no meu coração, o medo não entra no meu coração, eu não vou correr, eu não vou afinar da guerra, da batalha, eu vou romper, eu vou adiante e eu vou ter vitória, porque é isso que Ele tem para os que continuam. Por isso que eu chamei você hoje aqui. Por isso que eu chamei você hoje aqui. Escute, se você é alguém que sonha o que Deus está sonhando, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Se os seus sonhos são os sonhos de Deus, não tem como dar errado. Basta que você fique na permanência, na presença dEle. Que você vá buscá-lo mesmo. Mas vá buscá-lo com um novo coração. Sabe um novo coração? Ah, pastor, mas eu já oro, querido. Abra o seu coração para o que o Senhor está falando hoje aqui. É uma nova maneira de buscar, é um novo jeito, uma nova etapa. E você precisa de irmãos para isso. Você que é nova aliança, você tem agora uma equipe que está sendo colocada à disposição da igreja para isso. Seria muita perda deixar isso passar. Se você ainda não tem esses horários livres, então você tem que pegar na sua casa e ter um compromisso com Deus. Sabe o que significa? Significa dormir mais cedo alguns dias para poder levantar mais cedo. Significa cortar entretenimento. Significa impedir que outras coisas te distraiam para que todo o tempo se some ao tempo de estar diante do Senhor em oração. Senão não há mudança. O autor aqui colocou algo interessante. É também, não orar é mais uma forma de exprimir a incredulidade. É também a mãe companheira de todo vil pecado, tanto como o bar é a mãe da embriaguez e a lascívia a mãe do adultério. Não duvido de que não orar é em si mesmo pior que o assassinato, o adultério e a blasfêmia.
É mais fundamental, pois revela mais claramente o coração. Olha aqui. Não orar revela o nosso coração. O pecado de não orar. Quando nós não oramos, há uma revelação de quem somos, do nosso coração. Sabe quem somos? Somos as pessoas que não querem ir a Deus. Somos aqueles que não querem intimidade com Deus. Somos aqueles que querem ficar dirigindo as suas próprias vidas como quer, da maneira que pensa. Por isso, o pecado de não orar. De fato, enquanto o adultério, o assassinato e a blasfêmia podem apanhar desprevenida uma pessoa obcecada pela mente carnal, não orar é o próprio coração dessa mente. A falta de oração é um estado de inimizade contra Deus. Você não é de Deus? Sim ou não? Então a coisa que você mais tem que fazer é o quê? Ficar com Ele. Ficar com Ele. Desejá-lo. Amá-lo. Se apaixonar por Ele. Querer ficar com Ele. Se você já namorou um dia na sua vida, você já sentiu o friozinho na terceira vértebra assim do lado esquerdo. Ah, como era bom pensar que eu ia encontrar um namorado ou namorada. Sim ou não? Ah, como era bom. Se você casou, mais forte ainda. Aí pegou todas as vértebras. No meu caso, pegou eu todo. Eu sou apaixonado pela chinesa. E você ama muitas pessoas. Ou ama muito pessoas. E Deus? Quando nós amamos uma pessoa, queremos ficar perto dela ou longe dela? Bem perto, né? E por que não quero ficar perto de Deus? E por que não quero me encontrar com Deus? E por quê? Porque há um bloqueio, algo agindo na nossa vida contra isso, querido, querida. Há um bloqueio. Ainda que você tenha que começar uma mudança de hábito que force a tua natureza, daqui a um tempo ela vai produzir fruto do Espírito. Não querendo, com dificuldade, com sono, lutando. Começa a orar e repreende isso. Repreende isso mesmo. Senhor, eu repreendo esse sono pesado. Eu vou levantar sim. Eu vou sair da cama agora. Eu vou ficar com o Senhor. Ele te ajuda. Irmãos, a pessoa mais interessada que você fique com Ele é o próprio Deus. Então Ele vai te ajudar a ficar com Ele. Amém? Você precisa crer nisso. E tem duas maneiras, Geralmente são duas maneiras. Ou é pelo amor ou pela dor que a gente muda de hábito. Está te doendo alguma coisa? Teu coração foi atingido com algo duro, difícil? Aí você para pensar, porque cai o cartão eletrônico, cai, né? Antigamente era ficha, agora é cartão. Cai o cartão. Se eu não mudar de hábito, eu vou me dar mal. Não estou legal. Ou, quando você recebe uma incumbência como essa que eu recebi, vai ganhar uma cidade lá para mim. E agora? Como fazer isso? Como fazer isso? O interessante é que nós não conseguimos ganhar ainda a nossa aqui. Eu falei, Senhor, o Senhor está confiante, hein? O Senhor está confiante. Nós não conseguimos nem ganhar a Suzana ainda, mas nós estamos no caminho em nome de Jesus. Nós estamos no caminho. Tudo bem. Tudo bem que eu ainda não vi, mas no céu nós já ganhamos, em nome de Jesus. Então não vou correr não. Não vou correr não. Porque o diabo já veio várias vezes falar para mim assim, e aí, você acha que você vai conseguir alguma coisa? Você já viu o calor que é lá? Você já viu que lá não tem nada? Você já sabe? Você sabe de quanto dinheiro vai precisar para fazer isso? Tal. Toda hora o diabo estava vindo, irmão. Até uma hora que eu me enchi os pacová e dei uma queimada, quebrei o diabo na emenda. Falei, você vai para os quintos dos infernos, capeta, porque eu e Deus, se Deus estiver comigo, eu sou maioria com Ele onde a gente for. Acabou. Se Deus estiver comigo, aonde eu estiver, nós somos maioria. Acabou. Não tem demônio que vai impedir essa obra. Mas, entendi o quê? Que se eu não for para o Senhor, se eu não buscar o Senhor, se eu não me jogar mesmo no Senhor, irmãos,
Eu quero estar dentro daquele lugar chamado lugar santíssimo. Um lugar espiritual onde a presença de Deus é contínua. Lugar santíssimo, para dentro do véu. Eu quero orar, eu quero morar, eu quero habitar dentro do véu. Você está me entendendo? Está entendendo a minha linguagem? Eu quero morar nesse lugar, eu quero habitar nesse lugar. Eu quero viver no altar do Senhor. Eu sou o sacrifício. Eu quero que o fogo dele queime em mim, em nome de Jesus. Por quê? Porque sem isso não vai ser possível. Irmãos, olha só a lista de coisas que ele falou aqui, ó. Eu achei bem legal como ele colocou. A falta de oração, como eu disse, é um estado de inimizade contra Deus. O nosso maior pecado é não orar. Repita comigo, o nosso maior pecado é não orar. Todos os fracassos que nos sobrevêm são por não orarmos. A falta de almas salvas no meu ministério é principalmente devido à ausência de oração. A escassez de alegria no meu coração é, às vezes, fruto de não orar. Indecisão, falta de sabedoria e de direção são causados por não orar. Quantas vezes tenho errado, tenho faltado com os meus deveres e tem me faltado poder e alegria? Tudo isso por causa do pecado de não orar. Analisando tudo isso, podemos afirmar mais uma vez que não orar é um pecado horrível. E este mal é também o mal das igrejas. Falta da verdadeira oração. O mesmo pecado é o mal dos ministros do Senhor. O mal da congregação é ainda esse altissonante pecado de não orar. Então a igreja não ora, os ministros não oram, os irmãos, as ovelhas não oram. Então não há poder, não há avivamento, não há transformação, não há mudança. Escute, se eu disser a você, qualquer que seja o seu problema, se você passar 4 horas na presença de Deus, você não terá mais problemas. Você acredita nisso? Sim ou não? E por que não fez ainda? Porque eu já falei. Aí não tem resposta, né? Aí não tem resposta. Você acredita que se você orar 4 horas por dia, tua vida vai mudar totalmente, irmão? Você acredita, irmã? Eu também acredito. E eu estou nessa pegada. E está mudando. Escrevi aqui, ó, comunicado. Conforme a direção do Senhor, a partir do dia 2 de setembro, todos que vierem a trabalhar na cozinha e ou no altar terão que orar 2 horas antes de começar a trabalhar. Por quê? Porque nós estamos lidando com as coisas do Senhor. Amém? Mas isso não é só para quem está trabalhando ou vai trabalhar. Isso é para você, é para a sua vida. Um dia eu orei assim, Senhor, eu não quero mais trabalhar no meu escritório o tempo todo. O Senhor anotou e começou a diminuir meu trabalho. Aí eu comecei a trabalhar numa empresa que eu tinha que ir lá 1 dia por semana. Aí eu falei, Senhor, eu não quero vir 1 dia por semana, eu quero menos. Aí eu passei aí um período, era só à tarde, 1 vez por semana. Aí, os últimos tempos eu falei, Senhor, eu não quero ir mais. Não quero ir mais, mas eu quero continuar ganhando. Tudo bem para você? Tudo bem para você, não? Eu não quero mais ir na empresa, mas eu quero continuar ganhando. Não é uma oração boa de fazer, gente? Sim ou não? Pois é, meu contrato foi assinado, eu não preciso ir mais e estou ganhando. E você está morrendo de trabalhar por causa do salário. E Deus querendo fazer de você um grande homem, uma grande mulher de Deus. E você não larga. Se você tem um chamado. Não larga por quê? Aí vem. Por que será que é? Porque eu não confio ainda para isso. Mas eu estou usando isso como exemplo. Acontece que você pode ter um problema na sua família tão sério, tão difícil, algo que te envergonha, algo que mancha
não é? A tua honra, o teu nome, alguma coisa assim. E você só faz aquilo que o mundo faz. Não, não é com essa arma que você tem que lutar. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta é contra principados, potestades, dominadores do mal. É lá em cima que nós vencemos a guerra. Mas é necessário uma oração, é necessário um envolvimento com Deus, estar na presença dele de uma maneira que nunca se esteve antes. Nunca se esteve antes. Nunca se esteve antes. O nosso Deus tem um remédio para todo pecado, para todo fracasso, para toda falta de recursos. O nosso Deus tem a saída para tudo. Ou não. Sim ou não. Então nós temos que pedir. Então nós temos que nos envolver com esse negócio de pedir. Nós temos que nos envolver com esse negócio de bater. Nós temos que mexer com esse negócio de buscar. Por quê? Porque vai abrir, vamos receber e vamos encontrar. Irmãos, a coisa está tão doida dentro do meu coração que eu estou começando a achar que nós vamos só buscar a Deus durante um tempo para que todo mundo possa buscar a Deus. Está entendendo aqui o trocadilho? Aí depois que todo mundo conseguir só buscar a Deus, aí nós vamos produzir um poder tão grande no céu. Nós vamos ser igreja primitiva. Pastor, fiquei meio preocupado agora. O que você está querendo dizer? Alguns mais rápidos aí no raciocínio. Meu irmão, vou começar a orar para você perder o emprego. Oh, aleluia. E entre a sua oração e a minha, não sei não, hein? Não sei não, hein? É bom não disputar, né, Cezão? Porque aí é capaz de acontecer mais rápido. É sábio. É sábio, né? É sábio não disputar com o pastor. Porque você imagina, vai produzir um poder tão grande que nada vai ser impossível. Aí nós vamos viver a palavra que Josué viveu. Deus falou assim, ninguém vai poder impedir você. Para pensar. A igreja primitiva explodiu. Pá! Foi ou não foi? Aí o povo começou a vir. Aí precisava de dinheiro para manter quem estava na igreja. Sim ou não? O que a Bíblia diz? Que o povo começou a fazer o quê? A vender as coisas e traziam os recursos aos pés dos apóstolos. De modo que a ninguém havia falta alguma. Uau! Então Deus pode sustentar uma igreja, uma obra ou uma cidade se tiver oração, poder e avivamento. Pode ou não pode? Lógico que pode. Então imagina uma igreja em que todo mundo só vive de oração. É a igreja que menos ia faltar qualquer recurso para fazer qualquer obra. Você está entendendo como é o contrário? Agora fica o povo todo trabalhando e ainda fala assim, não, eu quero abençoar a obra do Senhor. Meu irmão, que coisa doida, que palavra, que frase errada. Como é que a gente abençoa a obra do Senhor? Estou devolvendo a Deus o que é de Deus. Diz-me, oferta é do Senhor. Então eu devolvo a Ele o que é dele, né? Mas é a presunção humana. Não, eu quero trabalhar porque eu quero ofertar, eu quero ser o maior dizimista, eu quero trabalhar porque quero trabalhar. No coração dessa pessoa, muitas vezes há o quê? Uma soberba. Mas Deus quer justamente o contrário, nos quebrantar, nos humilhar, fazer com que nós possamos estar na mão dele, dirigidos pelo Espírito Santo. Imagine, igreja primitiva era o quê? Era todo mundo trabalhando, fazendo obra, fazendo a coisa acontecer, e os de fora iam se convertendo, vendendo tudo, trazendo dinheiro, aí os de fora convertem de novo, e vem mais uma leva, e aí chegava o comerciante, chegava o pastor de que tinha não sei o quê, chegava o outro lá e tal, e agora sou de Cristo, o que precisa? Precisamos fazer a obra, o que tem? Temos que ganhar o mundo, o mestre falou que temos que evangelizar, e precisa o quê? Dinheiro, eu vou vender minha casa agora, e toma aqui o dinheiro, me dá só o que comer aí todo mês, está lindo, 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 lindo. Era assim. Que delícia poder pregar um negócio desse, né? Porque isso aqui é loucura em muitos lugares, hein?
eu já teria sido expulso. Tomava o microfone da minha mão. É verdade, vocês estão rindo? Já teriam cortado o microfone, já vinham 2 grandão, pegavam pelo braço e eu saía com os pés assim já. Viver de oração, irmão? Viver de ser igreja primitiva? Imagina, eu quero o meu. Eu quero o meu. Queridos, eu quero que você pense no que eu estou falando. É pecado quando nós oramos e pedimos erradamente para consumir em nossa luxúria aquilo que Deus nos deu. Também é pecado orar sem fé. É uma grande lástima quando a vida errada no lar, os males não corrigidos, a dureza do coração, a rebeldia, a falta de amor pela Bíblia ou algum amor secreto impedem as nossas orações. É terrível isso. Mas o nosso maior pecado ainda é não orar. O apóstolo Tiago escreveu, vamos abrir, capítulo 4. Tiago 4. Tiago 4 escreveu: no versículo 2 em diante: cobiçais, mas nada tendes. Matais e invejais, mas não podeis obter o que desejais. Combateis e guerreais. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para o gastardes em vossos prazeres. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade no mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou pensais que em vão, diz a Escritura, o Espírito que Ele fez habitar em nós tem intenso ciúme? Antes, Ele nos dá uma graça maior. Portanto, diz a Escritura, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Irmãos, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes com os vossos prazeres. E aí ele chama de adúlteros aqueles que são amigos do mundo. Muitas orações, muitos clamores, muitas petições para coisas desta terra. Pedis e não recebeis. Por quê? Porque pede mal. Porque pede para gastar na sua vaidade. Porque pede aquilo que está no coração para essa terra. Por que nós não temos, quando ele fala em cima, nada tendes, né? No 2, final do 2. Nada tendes porque não pedis. Nada tendes do céu. Nada tendes do reino de Deus. Por quê? Porque eu só estou pedindo coisa dessa terra. A minha oração, a sua oração deveria ser assim: Senhor, tudo que seja relacionado a ganhar almas é o que eu quero. Tudo que seja relacionado a ser servo é o que eu quero. Senhor, toda a capacitação para fazer a tua obra é o que eu quero. Senhor, eu quero ser imitador de Jesus Cristo. Eu quero imitar, eu quero conhecer, eu quero amar, eu quero imitar e quero obedecer a Jesus Cristo. Essa tem que ser a nossa oração. Essa tem que ser a nossa oração. Por quê? Porque é uma oração segundo a vontade do Senhor. 1 João. Abre aí. Primeira carta do apóstolo João. No capítulo 5, no verso 14. É aqui fácil de entender o sistema de Deus. É facílimo entender o sistema do Senhor. O sistema do Senhor é simples. 1 João 5,14. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que lhe pedimos, sabemos que já alcançamos os pedidos que lhe fizemos.
Se a minha oração é segundo a vontade do Senhor, então eu posso ter certeza que Ele me ouve. Então, se Ele me ouve, eu já alcancei. Glória a Deus e aleluia aí, meu irmão. Agora, preciso conhecer então a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? Aí eu te pergunto, é a vontade do Senhor que nós preguemos o Evangelho? Sim. É a vontade do Senhor que nós façamos discípulos? Sim. É a vontade do Senhor que nós possamos, então, ir às nações? Sim ou não? É a vontade do Senhor que a gente ganhe o sertão nordestino? É. Então nós temos que orar isso. Porque aí está na vontade do Senhor, Ele vai ouvir e nós vamos ganhar. Nós vamos alcançar. Nós vamos alcançar. Tanto tempo repetindo orações que não tem nada a ver com Deus. Tanto tempo fazendo tanta coisa que não tem nada a ver com Deus. Irmãos, talvez nós tenhamos frases, rituais, né? Que a gente criou. E geralmente isso é um pouco diferente de Ave Marias e outras coisas por aí. Nós temos que perder isso. Nós temos que perder a ritualidade, nós temos que perder a religiosidade, nós temos que perder aquela coisa travada, a repetição, a mesmice, né? Porque senão nós não vamos deixar de ser um católico disfarçado, um budista disfarçado. Nós temos que ir para algo genuíno do Espírito Santo. Nós temos que entrar numa atmosfera de adoração e de conhecimento, de relacionamento com Deus, que nos leve então à oração fervorosa, espiritual, segundo a vontade de Deus. Amém? Oração fervorosa, espiritual, segundo a vontade de Deus. Eu vou dizer a você, durante um tempo eu orei na minha vida, perguntando para Deus, Senhor, deixa claro para mim qual é a tua vontade, para que depois que eu a conhecesse, em cima dela, eu orasse. Talvez você tenha que fazer isso. Vai ficar atirando para tudo que é lado na oração? Não. Qual é a vontade do Senhor? Em determinados aspectos, talvez você tenha que buscar. Agora, o que eu sei? Isso aqui está escrevendo? Qualquer um deles? Tem bico diferente aqui, não vou manchar essa lousa não? Esse preto aqui é diferente do azul. Verde aqui, ó, esse aqui. Então, por exemplo, em relação às nações, eu conheço a vontade do Senhor? Sim, está escrito na Bíblia. Certo? Em relação à minha cidade, eu conheço a vontade do Senhor? Sim, está escrito na Bíblia. Em relação à minha igreja, eu conheço a vontade do Senhor? Sim. Orai uns pelos outros. Ora pelo teu irmão. Então já tenho. A oração é bíblica. Não temos que inventar. Amém? Agora, em relação à minha família, opa, eu já tenho alguma coisa na Bíblia sim. Eu já sei qual é a vontade do Senhor. Mas tem algumas coisas que eu possa precisar saber. Em relação a mim, em oração pessoal, eu preciso entender qual é a vontade do Senhor para mim. Tem algo na Bíblia? Tem. Ou se tem, como é que eu tenho que ser? Imitar o caráter de Jesus, ser filho, que honra pai e mãe. Tem um monte de coisa aqui já explicada, já dita. Agora, e o restante? Como é que eu vou saber? Como eu vou entender? Se eu não buscar o Senhor, eu não fico sabendo. Se eu não buscar o Senhor, eu não tenho como descobrir. Você está entendendo? Então não tenho como ser ouvido e não tenho como ser agraciado pelo Senhor com a resposta da oração. Eu não consigo alcançar. Não é? Em relação a nosso trabalho com moradores de rua. Nós já sabemos qual é a vontade do Senhor? Sim, já sabemos. Não tem? Acolher o nu, alimentar,
vestir. Não está escrito isso na palavra? Está escrito. Em relação a amar, nós já sabemos, olha lá, a mesma coisa, acolher, fazer essa obra. Então, o que eu preciso para que isso seja feito? Preciso de pessoas, preciso de uma equipe, preciso de recursos. Então a coisa está muito mais simples e fácil do que parece. Agora, há determinadas questões, há determinados assuntos que se você não buscar qual é a vontade do Senhor, você nunca vai ter essa oração respondida. Por quê? Porque você pode estar orando algo que não é a vontade de Deus. Então vai ficar aquele embate, o tempo todo você se desgastando, orando, mas segundo a palavra que nós lemos aqui, se não é segundo a vontade do Senhor, não vai alcançar. Amém? Outra coisa, aprenda ou exercite a pedir de forma direta para o Senhor. Procure na oração ser direto e específico. Quando você olha para a oração de alguns homens na Bíblia, você vê que ela foi direta e específica. Elias fez uma oração de aproximadamente 54, 56 palavras, não é? Falando sobre aquela questão do altar que foi levantado no Monte Carmelo. E Elias fala, Senhor, algo mais ou menos assim, Senhor, estamos aqui, né, nesse momento, e agora que o Senhor responda a essa oração, para que Israel saiba que o Senhor é Deus, e mostra que eu sou teu servo. Daqui a pouco o fogo desceu, específico. Acontece que os 850 profetas de Baal, lá de Jezabel, estavam há 6 horas aproximadamente orando. Então é gente que está repetindo, falando, por quê? Porque não é de Deus, não é segundo a vontade de Deus, e não é uma oração espiritual. Então vai ficar cansado de falar, de orar, de repetir, vira realmente uma religião. Elias falou 50 e poucas palavras, não levou 1 minuto a oração dele, o fogo desceu, consumiu o holocausto, as pedras, a madeira, a água em volta, lambeu tudo. Seja direto na sua oração. Seja direto na sua oração. Jesus foi até aquele homem na beira do tanque. Seja direto quando você for falar com Deus, quando você for falar com o Senhor. Jesus foi até o homem que estava deitado à beira do tanque. Havia 38 anos que o cara estava lá, enfermo. Quer ser curado? Sempre pula alguém na minha frente no tanque, vai a água antes e eu não consigo. Não foi a resposta dele? Qual era a resposta que Jesus esperava? Sim. Acabou. Sim. Então, comece, se você ainda não tem essa prática, comece a orar e a falar com Deus de forma direta e específica, sem rodeios. Fale, não é que a oração direta e específica fica parecendo que vai produzir menos efeito, nunca. Deus gosta de gente que é direta. Seja direto com Deus. Amém, queridos? Então, analisando isso tudo, eu quero falar com você ainda o seguinte. Por que não orar é pecado? Primeira coisa que eu quero que você veja foi o versículo que eu mostrei aqui como sendo a base. E longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Primeiro livro de Samuel, capítulo 12, versículo 23. O Espírito Santo pôs no coração de Samuel que dissesse isso. E esse mesmo Espírito Santo escreveu para nós, na Bíblia, que deixar de orar é pecado. Queridos, os apóstolos, os discípulos, chegaram até Jesus, num determinado momento, e falaram assim, Senhor, ensina-nos a orar. Eles não disseram, ensina-nos como orar. Tem uma diferença grande. Os discípulos pediram, ensina-nos a orar. E não como orar. Isso quer dizer o quê? Que não há um ritual, não há uma forma, não há algo que seja importante. Olha, é de joelho só, ou só em pé,
ou só deitado, ou só sentado. Não, não é essa não é a questão. O como não é a questão. A questão é o que orar. Então eles chegaram a Jesus e falaram: Senhor, mestre, ensina-nos a orar, a falar contigo. Ensina-nos a pedir, ensina-nos a nos relacionar com o Senhor. Senhor, ensina-nos. Peça para Jesus, então. Você acha que você tem dificuldade? O que você não pode é não orar. O que não pode acontecer na sua vida é não orar. Por quê? Porque não orar é pecado. Amém? Não orar é pecado. Não é o ritual, não é a maneira repetida, não. A oração fervorosa, espiritual e que está segundo a vontade com Deus. Essa é a que alcança o resultado. Amém? Outra coisa. Orem continuamente. 1 Tessalonicenses 5,17 diz isso, não é? Abre lá. 1 Tessalonicenses 5,17. A carta que foi escrita aos da Tessalônica. 5,17. Diz assim: orai sem cessar. Interessante que esse versículo ele não tem um contexto imediato, ele está isolado ali. Então é um mandamento específico, direto para os cristãos. Orai sem cessar. No Evangelho de Lucas, no capítulo 18, Jesus conta uma passagem, uma parábola, que fala sobre a viúva. Todos aqui se lembram? Lucas 18. Lucas 18. Então Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais desanimar. Havia numa cidade certo juiz que não temia Deus, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis atendê-la. Depois, porém, disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me aborrece, hei de fazer justiça, para que, enfim, não volte e me perturbe muito. Disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele? O que está escrito aí, igreja? Mais alto um pouquinho. Ainda que os faça esperar, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Irmãos, essa palavra é para nós hoje aqui. Será que Jesus vai achar fé em nós, está achando fé em mim e você, para orar insistentemente? E aquelas orações que se referem à conversão de pessoas, você já abandonou? Não tem jeito. Olha lá, ó. Tá bebendo o dobro agora depois que eu comecei a orar. Tá cheirando agora até pela orelha. Querido, não é assim não que se trata uma coisa dessa. O negócio é insistir, insistir, insistir e ir até o fim. Como é que eu oro sem cessar? Você já se perguntou isso? Eu também já me perguntei algumas vezes. Orar sem cessar, nós tivemos aqui no nosso encontro de oração, naqueles 3 dias, teve um vídeo que o pastor John Piper falou sobre isso. Uma das maneiras, que ele explicou é que você, a cada momento, a cada movimento teu, a cada mudança de atitude no teu dia, você faça uma oração. Certo? Então, por exemplo, você saiu da sua casa ou de algum outro lugar e veio para cá. Certo? Está prestando atenção em mim? Amém. Você saiu da tua casa ou de algum outro lugar e veio para cá. Aí você, então, antes de sair de lá, fazia assim. Faria o seguinte: Senhor, eu te agradeço, se fosse teu trabalho, a tua casa, te agradeço por esse dia até este momento. Senhor, agora eu estou indo para a igreja,
Que o Senhor me acompanhe, me guarde, que eu seja bênção, que o culto seja uma bênção, que os meus irmãos estejam lá, que tudo seja para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Então você sai da sua casa, ou você sai do seu trabalho, sai do último lugar que você esteve e vai até o lugar que você estava chegando. Queria chegar. Você chegou? Você então ora: Senhor, eu te agradeço porque eu cheguei aqui, na tua presença, guardado por ti. Amém? Aí você está aqui, vai começar o culto. Aí você ora: Senhor, que o teu Espírito Santo nos dê um culto hoje maravilhoso na tua presença. Que a minha vida seja para honrar o teu nome. Que o Senhor venha, que o Senhor toque a igreja, que tudo seja segundo a tua vontade. Aí acontece o culto. Que eu entenda a tua palavra, que eu cante para ti, que eu louve o teu nome. Amém? Que eu veja o Marcelo. Aí você ora. Aí acaba o culto. Senhor, obrigado. Obrigado, Deus, que o culto foi maravilhoso. Obrigado, Senhor, que eu vi os meus irmãos. Obrigado, Senhor. Agora eu vou para minha casa. Que o Senhor me guarde. Que o Senhor me livre de toda a tentação, do mal. Que o Senhor guarde a minha família. Pai, que o Senhor me proteja até a chegada da minha casa. Você orou. Você chegou em casa. Senhor, obrigado, porque eu cheguei em segurança. Agora eu vou dormir. Vai fazer oração para dormir. Ora. Ora por mim, irmão. Quem é que você tem que orar todo dia? Fala. Fala com a sua boquinha. Aleluia, irmão. Aí você ora por mim, aí você ora pela minha vida, pela minha casa, pela igreja, pela família. Aí você ora pelo monte de coisa que você está orando. Glória a Deus por isso. Aí você dorme. Acordou, você fala: obrigado, Senhor, porque eu dormi. E levantei. E dormi em paz. E seguro. Aí já te dá vontade de ler o Salmo 3, porque eu me deitei com o Senhor em segurança, me levantei. E aleluia! Glória a Deus. Amém? Aí você vai sair do seu quarto, aí você vai: Senhor, eu vou sair agora para o meu dia. Pai, quer que eu continue ou você já entendeu? Você já entendeu o que é orar sem cessar? Orar sem cessar isso. Agora, se eu te perguntar, você faz isso? Não é? Então, como é que tem que funcionar? Querido, você tem a palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia é o nosso manual para sobreviver aqui. Amém? Se você ler e não procurar entender, você está sendo roubado. O diabo está conseguindo roubar de você um conteúdo importantíssimo. Não permita que Satanás roube a sua vida. Fala para o seu irmão do lado: não deixa o diabo te roubar. Não deixa o diabo te roubar, não, irmão. Amém? Não deixa o diabo te roubar. Você tem que entender o que você está lendo. Orar sem cessar. O que é orar sem cessar? O que é orar sem cessar? Você não pode simplesmente passar por esse versículo e não procurar entender. Aliás, você não pode passar por nenhum versículo sem procurar entender. Ah, pastor, as palavras da Bíblia às vezes são difíceis. Dicionário. Qual é o apelido do dicionário? Todo mundo sabe. Pai dos... Não, dos inteligentes. Só inteligente vai procurar no dicionário. Burro lê e fica sem saber o significado. Inteligente vai, abre o dicionário e fala: eu quero saber o que é isso aqui. Então, procura o dicionário, que é o pai dos inteligentes, que vão buscar o conhecimento e descobre o que a palavra quer dizer, querido. Aí você vai ser alguém que vai receber o alimento que é a palavra de Deus na sua vida. Se você continuar, se é que isso acontece, se você continuar lendo e não entendendo, você está sendo roubado. Não permita esse roubo. Então, orar continuamente. Muitas passagens na Bíblia ordenam aos cristãos que orem. Amém? Não obedecer é pecado. Não obedecer é pecado. Olha só o que está escrito lá em Efésios, capítulo 6. Diz assim, aquela parte que ele está vestindo a armadura, né? Encontramos nas Escrituras a ordem de que o cristão deve se vestir da armadura completa de Deus. O cinto da verdade, a couraça da justiça, o calçado do evangelho, da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, certo?
Efésios 6, 18. Achou aí? Orando no Espírito. Não está escrito aí? Orando no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isto em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Olha aí. Só esse trecho já tem muita coisa sobre oração. Orando no Espírito, perseverando e orando por todos os santos. Isso são ordens da palavra. Quer dizer que não orar é pecado. Amém? Não orar é pecado. Muito bem. O que é tempo de oração, tempo na presença do Senhor? Cânticos, petições, súplicas, orar a palavra, certo? Trazer a palavra para a minha vida, para a minha família, para a igreja, para a cidade, meu país. Orar a palavra, meditar na palavra. Meditar significa escolher um trecho e estudar, e um tempo de silêncio para ouvir o que o Espírito Santo vai falar com você naquele tempo. Tudo isso deve ser o seu tempo de oração. Você deve praticar isso no seu tempo de oração. Porque então você está no relacionamento, você está conhecendo, se relacionando, confiando no Senhor. Então isso vai produzir efeito espiritual na tua vida. Irmãos, outras coisas que eu quero falar com você aqui. Não orar é pecado porque abre a porta para todos os demais pecados. Abre aí, Marcos, capítulo 14, versículo 38. Por que não orar é pecado? Porque abre a porta para todos os demais pecados. Marcos 14, 38. Está escrito: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Por quê? Tinha acabado de voltar, Jesus voltou, encontrou os discípulos dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então a pessoa que não ora, a pessoa que não passa tempo a sós com Deus, não é só a pessoa que fica fazendo petições. Tempo a sós com Deus, de acordo com o que eu falei aqui, ela está propensa a mais rapidamente cair em tentação, mais rapidamente esfriar do que a pessoa que está passando diariamente tempo a sós com o Senhor. Então, orar, vigiar, permanecer na presença do Senhor me ajuda a não cair da posição espiritual. Me ajuda a não cair da posição espiritual. Lucas 22, 40. Rapidinho aí. Lucas 22, 40. Está escrito assim. Vamos 39. Jesus saiu e, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiam. Quando chegou ao lugar, disse-lhes, lê comigo, bem alto. 1, 2 e vai. Orai para que não entreis em tentação. Afastou-se um pouco deles e, colocando-se de joelhos, orava. Irmão, se Jesus orava, imagine você e eu. E Jesus orava de madrugada, e Jesus orava cedo, e Jesus orava de dia, de tarde, e tenho certeza que passou noites e noites, madrugadas e madrugadas. Irmãos,
na oração do Pai Nosso, Jesus falou: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mateus 6,13. Na própria oração que Jesus deixou, a oração já indica que com a oração eu me previno, eu peço a Deus, eu me protejo para não cair. Então quem não passa tempo na presença do Senhor para orar, para buscar a Deus, está mais propenso a cair, a enfraquecer do que as pessoas que estão atendendo a esse comando do Senhor. Amém? Davi fez uma oração nos Salmos que foi interessante. E falou assim: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta de meus lábios. Se Pedro não tivesse dormido e tivesse orado, talvez o resultado fosse diferente. Talvez ele não tivesse cortado a orelha de Malco. Talvez ele não tivesse a propensão a negar Jesus. Se o coração dele tivesse sido fortalecido pela comunhão com o Senhor, certamente algo estaria diferente. Quando eu comecei hoje aqui falando sobre o pecado de não orar, é também porque sem a oração nós vamos pecar. É interessante que isso nos coloca numa estrada com mão dupla. Quem não entendeu ainda a necessidade do convívio, do relacionamento com o Senhor, de uma maneira profunda, de uma maneira que interfira na nossa rotina, de uma maneira que isso seja prioridade em nossas vidas, não entendeu ainda que o pecado leva à morte. O salário do pecado é a morte, está escrito em Romanos. E para que eu possa fugir dessa condenação, Cristo morreu, derramou seu sangue, ressuscitou, me comprou, e a partir daí o Espírito Santo, quando eu o recebo como Senhor e Salvador, passa a habitar em mim, mas o Espírito é santo. E o Espírito se liga à santidade de Deus. E a santidade de Deus, para nós, está expressada através da palavra. E o contato com a palavra, pelo Espírito, nos leva a um relacionamento com Deus, porque nos apresenta o caráter de Deus, o caráter de Cristo, nos apresenta o que devemos e não devemos fazer, como devemos ou não devemos ser. E só é possível compreender e viver isso a partir de um relacionamento íntimo e pessoal com a pessoa do Espírito Santo, do Senhor. E isso tem que ser feito num determinado tempo em que você vai destinar, em que você vai separar especialmente para aquele encontro. Você precisa da ação de Deus em sua vida? Há áreas da sua vida que precisam ser mudadas? Provavelmente sim. Você vai ter sucesso a partir do momento em que você colocar isso aos pés do Senhor e aceitar que sem a ajuda dele você não conseguirá. Para que você tenha a ajuda dele, você precisa se relacionar com ele. Queridos, como pastor, eu tenho condição de ensinar, de pregar e de orar por você, mas não de te salvar, não de ser o salvador da sua vida. Nenhum homem tem esse poder. Isso coube a Jesus Cristo. Amém? Mas se você não tiver o desejo
de salvar a sua vida a partir do momento em que recebeu salvação, entendendo que a responsabilidade a partir do que Jesus fez é sua, de se manter fiel, dedicado ao Senhor, de buscá-lo, então você está demonstrando que não tem amor à sua própria vida. O que é a permanência no pecado, senão a confirmação de falta de amor à própria vida? A partir do momento em que a verdade nos é revelada, há uma responsabilidade que é nos manter vivos, espiritualmente falando. E se você trilhou outro caminho, se você escolheu o mundo, se você escolheu o trabalho, a escola, sei lá o quê, qualquer outra coisa, ou uma pessoa, se você escolheu isso em detrimento, ou seja, deixando o Senhor de lado, você fez a pior escolha que você poderia fazer na sua vida. Porque nada e ninguém pode nos livrar da condenação do pecado, a não ser Jesus Cristo. E quando eu não oro, e o fato de eu não me relacionar com o Senhor, e não querer e não insistir, vai acontecer o que um pregador famoso, na época dos reformadores, disse: a oração fará com que um homem deixe de pecar. Por outro lado, o pecado seduzirá o homem que deixe de orar. Eu vou repetir. A oração fará com que um homem deixe de pecar. O relacionamento com Deus, a presença na intimidade do Senhor, a vida para dentro do véu, a vida no lugar santíssimo, no esconderijo do Senhor, fará com que o homem deixe de pecar. Mas o pecado seduzirá o homem para que ele deixe de orar. Isso quer dizer o quê? Que sem dúvida, todos os nossos pecados são resultado de uma vida sem oração. É fora de dúvida isso. Por que eu ainda me mantenho preso a um pecado? Por que eu tenho um pecado conhecido em minha vida e que ele não larga de mim, eu não largo dele? Porque eu não estou me dedicando a tempo na presença do Senhor. Eu estou me dedicando a outras coisas, menos a uma vida relacional, de intimidade com o Senhor em oração. Uma prova final de que orar não é pecado é só examinar o registro sobre os cristãos bíblicos. Como eles oravam. Sim ou não? Aqueles que agradavam mais a Deus eram homens e mulheres que oravam insistentemente. Não é? Você imagina, Esther, a rainha Esther, orou e jejuou com as suas amas. Josué, tem até um hino que a gente canta na igreja, né? Josué orou e o sol parou. Esse hino é do tempo meu e do Williams, né? E é bom, hein? A Leide também, não posso deixar a Leide de fora, né, Leide? A Leide, gente, ela não viu o dilúvio, mas ela pisou no barro, viu? Ela estava lá com Noé, não é? Pisou no barro, em termos de tempo de fé, né? Está nos pés ainda, né, Leide? Ainda atrás do barro lá do dilúvio. Irmãos, Josué orou, o sol parou. Elias orou, o fogo desceu. Jabes orou, tudo mudou. Enoque era um homem que andava com Deus e foi trasladado, sumiu. Imagina o que esse homem falava com Deus. Você tem na Bíblia, Davi, como é que Davi orava? Samuelzinho, hein? Imagina Samuelzinho como orava. Homens de oração, mulheres de oração. Gente que viveu baseado, protegido e guardado pelo relacionamento íntimo com o Senhor. Por isso eu não posso deixar você sair daqui hoje sem gritar ao seu coração sobre o fato de você ter entendimento sobre o pecado de não orar.
o pecado de não se relacionar com o Senhor em oração. Eu não podia deixar você hoje sem essa informação. Você vai ter que lutar contra o seu hábito ou contra a falta dele. Não é? Você vai ter que entender que o que o Espírito Santo está falando é algo a mais do que você já está oferecendo. É algo a mais que você já está oferecendo para Deus. É algo diferente. É algo que deve ultrapassar a sua medida. Nós entendemos que Jesus ia para lugares solitários e as multidões o seguiam. Irmãos, um dos pregadores que mais ajuntou gente, no pior lugar, no lugar mais inóspito, era um tal de João Batista. Imagina que esse homem orou e jejuou. Não tinha cadeira na igreja dele, não tinha ar-condicionado, não tinha nada. O povo ia lá, no deserto. O que está acontecendo nesse momento? O poder de Deus na vida desse homem. A presença do Espírito Santo era tão poderosa, o povo ia no deserto. E não ia escutar uma mensagem de prosperidade, não. João Batista pregava o quê? Se arrepende, raça de víbora. Pregava contra o pecado e acumulava. A igreja dele vivia cheia, todos os cultos. Culto das 7, culto das 9, culto do meio-dia, culto das 3, culto das 5, culto das 18. O culto dele vivia cheio. Era ou não era? O culto da igreja de João Batista era cheio, lotado. Jeremias, as orações de Jeremias, as orações de Isaías. Aquele cerco contra Jerusalém, Isaías vai até o templo, apresenta a carta diante do Senhor, mostra para o Senhor, sai de lá com uma resposta. Que resposta foi aquela? Nenhuma flecha vai entrar por dentro desses muros. Aleluia! Irmãos, nós temos que ser aqueles que podem dizer assim: há profeta em Suzano, há Deus em Suzano. Nós temos que ser esses homens e mulheres, essa igreja. Jesus, aonde passava, curava. Jesus, onde passava, expulsava demônios. Não ficava ninguém de fora. Sim ou não? Mas e aí? E nós? E nós? Então nós precisamos rever aí, irmãos. Precisamos rever. É importantíssimo que nós analisemos como é que está a nossa vida. Tinha um pregador chamado George Miller. Esse homem, ele montou diversos orfanatos. E ele orava e alimentava esses milhares de órfãos. Ainda enviou missionários até os confins da terra, deu Bíblias, livros a milhares de pessoas. Recebeu mais de 7 milhões de dólares de Deus e nunca pediu um centavo para ninguém. Ele sabia o que era orar e pedir ao Senhor. Quando eu fico pensando, se George Miller orava mais do que a gente, me dá comichão. Milhares de órfãos alimentados, porque esse cara resolveu orar. Milhares. Contabilizou 7 milhões de dólares. Isso lá em 1800 e Guaraná com rolha. Ele recebia dinheiro. Quem já leu O Intercessor aqui? Levanta a mão. Você leu então que Rhys Royals recebia os cheques pelo correio. Lembra-se disso? Estava chegando no dia de pagar, estava acabando o dinheiro, vinha o carteiro. Mas ele tinha um peso de oração e de intercessão
tão forte dentro do coração dele, que Deus confirmava a ele que o dinheiro estava chegando. Só a hora que Deus falava que o dinheiro estava chegando, é que então ele parava de orar, porque ele já tinha alcançado a posição de intercessão daquele recurso. A obra é dele. Ele faz o que quiser. Para nós ficou o trabalho de nos relacionarmos, de orarmos, de confiarmos. Porque tem o seguinte, orar sem fé também não adianta, não produz resultado. Então nós temos hoje, povo de Deus, poderia obter muito mais se tivesse consciência e se lançasse mesmo neste tipo de relacionamento de oração. Quando nós estivemos aqui, aqueles 3 dias do nosso encontro de oração, intercessão, a questão que mais ficou no meu coração foi o que nós deixamos de receber do Senhor por não orarmos. Quantas coisas passaram em branco em nossas vidas porque nós não oramos. Quanto mais Deus teria para nos entregar, para nos levar adiante, para fazer em nossas vidas ou através delas, e por falta de oração, nós não alcançamos isso. Ministerialmente falando, como cristãos, como filhos de Deus falando, como família, quantas pessoas à nossa volta ainda não foram tocadas pelo Senhor, porque a igreja precisa reagir e orar. Quantas cadeias não foram abertas ainda porque a igreja não está orando? Lembra-se de Pedro? Pedro foi preso depois daquele episódio da cura do coxo. E a igreja começou a orar insistentemente. O que aconteceu? As cadeias de Pedro se abriram. Pedro foi libertado. Quantas cadeias em nossas vidas ou na vida de amados e amadas ainda não foram abertas? Quantas correntes não foram quebradas? Por quê? Porque nós ainda não oramos como precisamos. Estamos ainda muito abaixo. Temos ainda muita prioridade neste mundo, muita preocupação com o dinheiro, muita coisa na nossa cabeça, planos e projetos humanos, sonhos. Hoje em dia tem muita gente pregando sobre sonho. E eu estou bem na mão contrária disso. Sonho para o cristão deve ser o sonho de Deus. Por quê? Porque Ele comprou a minha vida. Ele comprou a minha vida. Eu não era nada sem Ele. Eu estava morto. Ele comprou a minha vida. E se eu entendi isso, eu quero sonhar os sonhos que Ele tem. E eu quero viver os sonhos que Ele tem. Os sonhos dele são os meus sonhos. E a falta de comunhão com Deus, a falta de oração, a falta de uma vida na presença, no lugar santíssimo, me impede de ver isso, me impede de viver isso. Eu ainda encontro prazer no mundo, eu ainda encontro prazer no entretenimento. Eu não deixo de fazer nada para orar. Não, eu reservo o último horário da minha agenda, esse é para Deus. E olha lá se não aparecer um outro compromisso. Se não aparecer um outro pessoal para a gente fazer outra coisa. Tiago capítulo 5, 13 diz: entre vocês há alguém doente ou sofrendo? Ore. Tiago também, capítulo 1, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, ore. Está alguém mal? Chama os presbíteros. Orem. Tiago 4:2 aqui, acabamos de passar. Não tem, por quê? Porque não pedem.
eu já pensei algumas coisas também e penso que muitos crentes morreram prematuramente porque não oram, porque não oraram. Segunda Crônicas 16, 12, 13, lemos que no 39º ano de seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora sua doença fosse grave, não buscou ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Então, no 41º ano de seu reinado, Asa morreu e descansou com seus antepassados. Ele estava muito enfermo, mas a palavra do Senhor diz que ele não buscou o Senhor na sua doença. Resultado, morreu. Isaías vai até o rei Ezequias. Então Deus enviou Isaías que lhe disse: assim diz o Senhor, põe a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Isaías capítulo 38. Contudo, Ezequias voltou-se para a parede e orou, e Deus o levantou e lhe deu mais 15 anos de vida. Não ia morrer? Ia. Mas aí buscou o Senhor, chorou, orou, falou com Deus. 15 anos. Tem alguma coisa na sua vida que está doente, à beira da morte? Eu quero dizer nessa noite, se você buscar o Senhor, isso vai ser curado e você vai ter a vitória em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não aceite mais isso. Não aceite mais essa doença, não aceite mais essa derrota. Vá buscar o Senhor. Não procure mais solução humana. Busque o Senhor. Mas busque com fé, busque com diligência, busque com fervor, busque mesmo entendendo que só Ele pode fazer isso. Ezequias foi a Deus assim. O profeta trouxe a notícia. Quer dizer o quê? O profeta veio de Deus. E Ezequias, então, lutou em fé contra a palavra do próprio Deus. Amém? Toda hora alguém na nossa família recebe diagnóstico. Toda hora alguém recebe notícia de falência, de dificuldade e tal. Vamos atacar isso em oração na presença do Senhor. Vamos combater isso, mas de uma maneira diferente. Não é com uma simples, singela fila de palavras. Não, com algo do poder de Deus. A oração de Abraão salvou a vida de Ló, quando Sodoma foi destruída. Sim ou não? Moisés intercedeu por Israel. Lembra que Deus falou: vou acabar com esse povo e vou começar uma família nova de você. Moisés falou: não. Risca o meu nome também, então. Acaba comigo também. Deus reconsiderou. Um outro resultado triste da nossa falta de oração é que a obra enfraquece e sofre. A obra enfraquece. A falta de oração da igreja enfraquece a obra. E aí a gente vê lá em 2º livro de Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, fala comigo o versículo, igreja, se humilhar, orar, buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Imagine o que é a oração da igreja. Imagine o poder que há na oração da igreja do povo, chamado povo de Deus. Mas é necessário humilhação, oração, a busca, a conversão. Deus então diz que vai ouvir, vai perdoar e vai sarar.
Irmãos, milhares de almas estão indo para o inferno porque nós não estamos orando. E não existe nada mais expressivo da nossa perversidade do que almas indo para o inferno por falta de oração, de dedicação no Senhor. Quando eu comecei, há 11 anos atrás, a pregar nas praças e a buscar moradores de rua e a me envolver com eles, no meu coração havia algo tremendo, que eu louvo a Deus porque continua do mesmo jeitinho hoje, de amor por essas pessoas perdidas nas ruas, homens, mulheres, crianças. Uma igreja para moradores de rua. Isso parecia maluquice, né? Mas é isso. É isso que nós somos. Amém? Nós somos a igreja para moradores de rua. Romanos diz que, como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Romanos 10, 14. Se ninguém pregar o evangelho, se os pecadores não puderem ouvi-lo, então quem vai se salvar? E se o crente não ora, o seu ministério é ineficaz. O evangelista, o pregador, ou aquele que faz qualquer coisa na seara do Senhor, se não viver uma vida de relacionamento com Deus, de oração, é ineficaz o que está fazendo. Não produz efeito. Porque é a unção do Espírito que produz o resultado. Não é o talento. Não é o talento. É a unção do Espírito. Senão Deus não ungiria. O pecado de não orar revela a nossa natureza pecaminosa. Primeiro, não orar mostra a falta de alegria, de gozo em Deus. Se eu não tenho alegria na oração, se eu não tenho gozo no período em que eu estou na presença de Deus, isso mostra mesmo que eu não tenho esse amor por Deus. Mas eu tenho prazer na comida, eu tenho prazer no sono, eu tenho prazer nas minhas manias, eu tenho prazer no que o dinheiro pode comprar, mas não tenho prazer na presença de Deus. Questiono até, às vezes, pessoas que têm. Se realmente nos alegrássemos, oraríamos mais, buscaríamos mais a sua presença. Se nos agradasse orar mais que qualquer outra coisa, então ficaríamos na presença dele muito mais tempo. Estaríamos prontos a ler menos, a comer menos, a dormir ou nos divertir menos, para sobrar mais tempo para a oração. Não orar demonstra que realmente não temos gozo no Senhor. Aí pareceremos aqueles que Jesus disse: muitos me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus disse francamente aquelas pessoas hipócritas. Nós falamos dele, nós dizemos que ele é bom, mas o nosso coração não é capaz de se apegar ao Senhor. Não temos amor para isso. Não temos amor para nos dedicar a isso. Hipocrisia, irmãos. Hipocrisia.
Outra prova. Não orar é prova da incredulidade. A nossa incredulidade. Por quê? Porque se o perdido não clama a Deus, e eu não vi ainda, eu não conheço um perdido que clame a Deus, no sentido da palavra, a quem cabe clamar a Deus pelos perdidos? A nós, que o conhecemos, que recebemos salvação, que o seu Espírito habita em nós, sim ou não? Porque o perdido não clama, o perdido não busca o Senhor. Por quê? Porque ainda está cego pelo pecado. Veja por você, quando você foi convidado, ou quando a palavra foi levada a você, ou quando você olhou a igreja, ou que pregavam, como foi as suas primeiras reações? Você tinha a sua maneira de entender o que era Deus, de buscar a Deus, eu tinha a minha. Mas eu não buscava a Deus em Jesus como busco hoje. Então essa missão é nossa. Mas falta amor e falta fé para isso. Não orar prova a nossa fraqueza. Por quê? Porque orar é um trabalho pesado, irmãos. Viu? Orar é sem dúvida um trabalho árduo. Orar nesses termos. Orar permanecendo no Senhor com tempo de louvor, oração da palavra, meditação da palavra, relacionar-se com Deus. É algo que exige concentração, exige pensar, exige dedicação, exige perseverança, exige mudança de hábito, quebra de regras, exige renúncia. Então, pesado ou difícil nesse aspecto, não é? Porque exige uma mudança da nossa atitude. Então, o fato de eu não orar prova a nossa fraqueza. Porque é um trabalho, é algo que tem que ser desenvolvido. Eu tenho que quebrar muitos obstáculos para que a verdadeira oração aconteça. É preciso esforço. É preciso esforço para não ceder ao desânimo, ao cansaço. Você precisa disso. Por isso muita gente desiste. Ou por isso muita gente nem começa. Muita gente desiste ou nem começa. Jesus, naquele momento de angústia, no Getsêmani, chegou a suar sangue. Mas sem insistência, irmão, nós não vamos conseguir muita coisa. Sem perseverança, a gente não consegue muita coisa. Jacó passou a madrugada toda lutando com o anjo, foi ou não foi? Por que precisou lutar a madrugada toda? Não era mais fácil o anjo beliscar na primeira 15 minutos a coxa dele e falar, tá tudo certo? Mas havia algo a ser vencido. Havia algo a ser mostrado. Era a própria fraqueza de Jacó. Havia algo que deveria envolver luta e perseverança. Assim como eu e você somos colocados em determinadas situações para perseverar. Somos acostumados a desistir facilmente. E sabe que encontramos na desistência, muitas vezes, a melhor saída. Vou desistir, vou parar. Não sirvo, não deu certo, não foi legal, não está bom, muito difícil, estou muito cansado. Não. Mas foi algo que Deus te entregou, não dá, negão. Tu tem que ir. Tu tem que vencer a madrugada em guerra. E aí vem a força do Senhor para nos ajudar. Amém? A força do Senhor para nos ajudar. E a força vem com esse relacionamento com Deus. Com essa dedicação. Não orar prova que Deus não é prioridade para nós. Ele não está em primeiro lugar em nosso amor e interesse. Outras coisas são prioridade para nós. Irmãos, pensa numa coisa. Outro dia eu fiquei pensando nisso. Quando a igreja primitiva estourou, pá!
e aquele mundaréu de gente chegando e crescendo. O que vocês acham? Começaram os problemas também? Sim ou não? Onde tem dois, já começa a ter conflito de interesse. Certo? Bom, aí vem um monte de gente, um monte de crente fresco. O que é crente fresco? Recém-nascido. Tudo fresquinho ali, peixe fresco. Que está com manias antigas, que está ainda com pensamento aqui na fé antiga, com um monte de dificuldade, pensando na vida antiga e tal. Tinha que administrar tudo isso, não tinha? Sim ou não? Aí os apóstolos perceberam que estava dando problema na distribuição da comida. Começou a dar problema na igreja. Tinha umas viúvas recebendo mais, as outras não. E aí começou uma certa discussão. E eles falaram o quê? Vamos constituir homens cheios de fé, sábios para esse negócio. Nasceu o diaconato. Está ouvindo aí, diácono Mário? Amém? Amém. Nós estamos transmitindo o culto via Vivo. Tim? Glória a Deus. Nasceu o diaconato. Os apóstolos disseram, mas nós vamos nos dedicar à oração e ao ministério da palavra. Foi o que os apóstolos disseram. Amém? O que eles poderiam ter dito? Não, nós somos apóstolos. Nós é que temos que resolver essa quizumba aqui. O banzé está formado, né, Wiggins? Formou um banzé aqui, nós é que somos sábios, nós é que vamos resolver esse negócio. Não, nós vamos orar e vamos estudar a Bíblia. Foi isso que os apóstolos falaram. Nós vamos constituir homens sérios, cheios do Espírito, mas a função nossa, como liderança da igreja, é orar, é buscar a Deus e estudar a Bíblia. Então, não foi prioridade para os apóstolos resolver as pendências da igreja. Não foi prioridade dos apóstolos se preocupar com o que o povo estava achando da igreja. Como é que estava o culto. E como é que... Não, os apóstolos só se preocuparam em quê? Orar e estudar a Bíblia. Você tem que ter prioridade na tua vida. Prioridade na tua vida tem que ser o Senhor. Primeiro orar, depois pregar. Primeiro orar, depois tocar. Primeiro orar, depois orar por alguém. Tudo, primeiro falar com Deus. Primeiro relacionar com o Senhor, para depois fazer. Marta e Maria, todo mundo aqui já sabe. Marta preocupada em servir ao próprio Senhor. E o Senhor falou, olha, Maria está com a melhor parte. E ninguém vai tirar isso dela. Você está preocupada, ansiosa, está aí toda, não é? Mas não era para você ficar assim, querida. Era para você estar aqui comigo agora. Agora é momento de comunhão. Agora é momento na minha presença. Agora eu estou aqui pessoalmente. Você tinha que parar tudo para ficar comigo. Depois você vai fazer. Não é que disse para Marta não fazer mais. Não. É que entre fazer ou ficar com o Senhor é prioridade. Depois fazer. Amém? Como vencer o pecado de não orar? Sugestões interessantes. Procure dedicar um pouco de tempo ainda bem cedo, todos os dias, para orar e meditar na palavra de Deus. Quanto mais cedo, melhor. Antes de comer, é bom. Irmão, se você não ora, coloca a tua carne embaixo disso. Sem oração, sem comida. Aí, se você gostar de comida, você vai correr para orar. Né? Amarra uma coisa na outra. Quer tomar café da manhã? Tem que orar pelo menos 1 hora antes. Aí tu vai levantar para orar. Crie o hábito de orar até alcançar paz com relação a tudo que você colocou em oração. Não é
em relação a ter recebido uma resposta de Deus, mas é a receber a paz do Senhor sobre aquele tempo que você orou. Bom, então a oração foi recebida, alcancei o Senhor, Ele ouviu. A hora que você sentir essa paz, crie o hábito de orar até sentir essa paz. Aí você então fica mais tranquilo. É preciso separar tempo, terceiro dica, para orar sobre problemas que nos sobrevêm. Você precisa dedicar tempo para aquilo que acontece. Além da tua oração contínua, há algo novo que aconteceu. Tem que ter tempo de oração para isso. Faça da oração uma conversa, quarta sugestão. Uma conversa simples com Deus. Do tipo, Senhor, pequei nisso, perdoa-me. Ajuda-me, Senhor, a saber qual é a tua direção. Ajuda-me, Senhor, sobre tal situação. Senhor, eu oro por tal pessoa. Ajuda-me na solução dessa dificuldade. Faça a oração direta, como eu falei, simples. Procure seguir, os exemplos bíblicos sobre ensinos de oração. Lucas 6,12, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Então, passe uma noite com o Senhor. Se você gostar, procure um monte. Mas o que importa é orar. Amém? O que importa é criar o hábito e orar. A vida de oração dentro do Santo dos Santos. Êxodo 25:22. Ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos querubins. Irmãos, o sumo sacerdote entrava no templo e entrava com medo, uma vez por ano lá, para poder falar com o Senhor. E se ele estava em pecado, saía puxado pela cordinha, que era fulminado. Você deve buscar no Senhor uma atmosfera, um lugar tranquilo, preparar para o Senhor vir nas suas conversas com Ele. Dedique esse carinho a Deus. Encontre um lugar na sua casa, de preferência, onde haja silêncio, onde haja a possibilidade de você ficar sozinho com o Senhor, e dedique só para Ele o tempo. Irmãos, quando Jesus foi batizado, a Bíblia diz que enquanto ele estava orando, o céu se abriu. E o Espírito Santo veio de forma corpórea de pomba. Como é maravilhoso quando nós estamos orando, eu já senti o céu abrir em cima da minha cabeça, assim. Uma presença tremenda do Espírito Santo. É possível a qualquer um de nós, porque agora nada mais nos impede de chegarmos ao Senhor, aos átrios. Amém? Mas é um momento tão sublime, um momento tão maravilhoso de oração e de adoração. Algo tremendo que eu quero encorajar você. Horas na presença do Senhor. Horas na presença do Senhor. Deus ouve e responde às orações. Se você crer nisso, eu creio. Você crê? Fique em pé comigo. Vamos. Seria um momento bom agora para você orar e se arrepender do Senhor pelo pecado de não orar.
Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai amado, a tua misericórdia, Senhor, alcance as nossas vidas. Que a tua misericórdia alcance os nossos corações nessa noite em que algo sobre um assunto tão importante para a nossa vida espiritual, o Senhor tratou conosco aqui. O pecado de não orar, Senhor. Pai, retira de nós toda dúvida sobre a oração. Retira de nós a falta de fé na oração. Quebra, Senhor, o nosso coração em todo e qualquer impedimento às tuas grandezas serem realizadas. Senhor, obras maiores e grandes o Senhor quer realizar no meio da tua igreja. E nós ficamos olhando para as pequenas, questionando o Senhor, porque não há em nós ainda um espírito aberto de conquista em oração e intercessão. Ah, Senhor, perdoa-nos este pecado, perdoa a tua igreja desse pecado, perdoa a tua igreja desse pecado, Senhor, de não orar. Perdoa os ministros, pastores, pregadores, evangelistas, perdoa, Senhor, porque não oram, não se relacionam contigo. Oh, Jesus, perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-me, Senhor, porque eu sei que eu posso conseguir mais tempo ainda para ficar contigo. Oh, Deus, mas eu quero essa mudança em minha vida. Senhor, eu quero essa mudança no meu ministério, eu quero essa mudança na vida dos meus irmãos, na vida, Senhor, da tua igreja em Suzano. Eu quero orar, Espírito Santo, eu quero pedir que o Senhor leve essa mensagem aos corações. Deus, em nome de Jesus, sopra essa mensagem. Espírito Santo, assim como o Senhor tem nos chamado a orar, chame mais a tua igreja, Espírito Santo. Deus, nós concordamos com esse chamado à oração em Suzano, Senhor. Concordamos, Senhor, ligamos aqui na terra. Deus, que o Senhor levante mais homens e mulheres de oração, que se relacionam contigo. Não, Senhor, não religiosos, não repetidores, Senhor. Homens e mulheres com oração fervorosa, espiritual e segundo a tua vontade, Senhor. Pai, o Senhor derrame esse óleo, essa unção em nós, no nome santo de Jesus, para a honra e para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, amém.